No Brasil, a terra de cultura vibrante, paisagens de tirar o fôlego e um povo conhecido por sua calorosidade e resiliência, a vida se desenrola com um ritmo único. É um país onde o tradicional dança com o moderno, onde os ecos do samba ressoam pelas ruas movimentadas da cidade e onde o aroma do café fresquinho preenche o ar. Entre tantos problemas, em meio à miríade de desafios que esta nação dinâmica enfrenta, desde disparidades socioeconômicas até preocupações ambientais, uma figura nova e inesperada surgiu para roubar a cena. O novo vilão, o assunto de intenso escrutínio e debate acalorado, aquele que está causando alvoroço na internet brasileira é uma boneca. Uma boneca. Sim, você ouviu direito. Não um político corrupto, não um desastre ambiental, mas um brinquedo aparentemente inocente se tornou o centro de uma controvérsia nacional. Especificamente, a Reborn Doll. Especificamente, estamos falando sobre o fenômeno das bonecas Reborn. Estas não são suas bonecas de plástico comuns e produzidas em massa. Bonecas hiperrealistas. Bonecas hiperrealistas, meticulosamente criadas para se assemelharem a bebês recém-nascidos, com uma precisão surpreendente. Desde seus cílios delicados até sua pele intrincadamente pintada, cada detalhe é reproduzido minuciosamente para criar uma ilusão de vida, que viraram alvo de que se tornaram alvo de debates, intensos debates, provocando discussões apaixonadas e levantando questões profundas sobre arte, ética e a própria natureza da realidade. Projetos de lei, legislação proposta, com legisladores lidando com o desafio de regulamentar essas criações estranhas. E pânico moral. E uma onda de pânico moral varrendo a nação. Mas por quê? O que há nessas bonecas que desencadeou uma reação tão forte? O que era um hobby? O que começou como um hobby de nicho, uma forma de expressão artística para alguns e uma fonte de conforto para outros, virou polêmica nacional. Agora explodiu em uma controvérsia nacional, dominando as manchetes e provocando discussões acaloradas online. Artistas transformam. Artistas transformam. Com incrível habilidade e dedicação, kits de vinil, telas em branco de material maleável, em bebês quase reais, dando vida a objetos inanimados com sua arte, com detalhes minuciosos, com detalhes meticulosos, aplicados minuciosamente para capturar as nuances das feições de um recém-nascido. Para uns, é arte, para alguns, é arte, um testemunho da criatividade e habilidade humanas. Para outros, conforto para outros, conforto, uma fonte de consolo e apoio emocional em tempos de solidão ou luto, ou companhia, ou simplesmente companhia. Uma forma de preencher um vazio e experimentar as alegrias de cuidar. A comunidade é diversa, abrangendo gerações e diferentes origens, de idosos desde idosos, buscando conforto e conexão, a colecionadores sérios. Apaixonados pela arte e pelo artesanato envolvidos. O boom veio, impulsionado pelo poder das plataformas online, das redes sociais, onde imagens e vídeos dessas bonecas realistas se espalharam como um incêndio, cativando o público e despertando curiosidade. Mas o fascínio inicial logo deu lugar ao desconforto, virou suspeita. Transformando-se em suspeita e medo declarado. Será mesmo ameaça? Será que são mesmo uma ameaça? Ou só mais um caso? Ou apenas mais um caso de desconforto, uma manifestação de nossas ansiedades e preconceitos? Com o que foge, com o que se desvia do normal percebido? Em um país cheio de problemas reais, questões urgentes que exigem atenção e recursos, focar em regulamentar bonecas, parece desproporcional, uma má alocação de prioridades diante de preocupações mais urgentes. No final, a polêmica diz mais.
A polêmica diz mais sobre nossas inseguranças, sobre nossas próprias inseguranças, nossos medos do desconhecido e nossas ansiedades, sobre o que significa ser humano, do que sobre as bonecas, do que sobre as próprias bonecas. É um reflexo dos valores da nossa sociedade, dos nossos medos e da nossa capacidade tanto de compaixão quanto de julgamento. Tudo começou, e de forma inesperada. Uma faísca que acendeu um debate acalorado e, para muitos, surpreendente. Com um vídeo viral, um conteúdo que se espalhou rapidamente pelas redes sociais, capturando a atenção de milhares, talvez milhões, de pessoas ao redor do mundo. Era sobre uma mulher com sua reborn doll, uma boneca hiperrealista que se assemelha a um bebê de verdade, em público. Simples assim. Uma cena corriqueira, mas que de alguma forma despertou paixões e controvérsias. A internet julgou rápido, sem tempo para reflexão ou nuances, rotulando-a de estranha, esquisita, até mesmo perturbadora. Uma enxurrada de opiniões, muitas delas carregadas de preconceito e desinformação, e perigosa. A histeria coletiva se instalou, alimentada por manchetes sensacionalistas e comentários raivosos. O caso virou espetáculo, ganhando espaço em noticiários e programas de TV, transformando a vida dessa mulher em um circo midiático, alimentando preconceitos já existentes e criando novos, expondo a fragilidade do debate público nas redes sociais. E pânico. Um medo irracional que se espalhou como um vírus, contaminando a razão e o bom senso. Políticos aproveitaram-se da situação, surfando na onda do medo e da indignação popular. Surgiram propostas de leis, algumas delas absurdas e descabidas, que visavam regular a posse e o uso dessas bonecas. Para regular as bonecas como se elas representassem uma ameaça à segurança pública ou à moral e aos bons costumes. Com justificativas frágeis, baseadas em boatos, fake news e teorias da conspiração. E alarmistas. Um discurso inflamado que buscava criar um clima de terror e insegurança na sociedade. Falam em fraude, em golpes envolvendo a venda e a troca dessas bonecas. Tráfico, em uma suposta rede criminosa que se aproveitaria da fragilidade emocional de colecionadores e entusiastas. Mas não há registros reais, nenhuma prova concreta que sustente essas acusações. Desses crimes, são apenas ilações, suposições e preconceitos disfarçados de preocupação com o bem-estar público. É o velho truque, uma estratégia política antiga e conhecida. Inventa-se uma ameaça, muitas vezes inexistente ou exagerada, para justificar medidas autoritárias e restritivas. Propõe-se controle, criando leis e regulamentos que limitam a liberdade individual e cerceiam o direito de expressão. Ignora-se o que importa, desviando a atenção de problemas reais e urgentes que afetam a vida da população. A pressa de legislar, sem debate público e sem a participação da sociedade civil, revela mais moralismo, uma tentativa de impor valores e crenças pessoais a toda a sociedade, do que preocupação real com o bem-estar e a segurança de todos. No fundo, por trás de toda essa polêmica e histeria, é só mais uma tentativa, mais um exemplo de como o medo e o preconceito podem ser usados como ferramentas de controle social, de controlar o que é diferente, de reprimir a individualidade e a diversidade, de silenciar vozes que desafiam o status quo. Por trás da polêmica, há artistas, muitos deles mulheres, que vivem da criação dessas bonecas. O trabalho é minucioso, artístico e fonte de renda. Agora, enfrentam assédio, queda nas vendas e estigma. Para colecionadores, as Reborn Dolls trazem conforto, companhia ou admiração pela arte. O hobby foi injustamente demonizado por políticos em busca de visibilidade fácil. A comunidade, pequena e sem força política, virou alvo perfeito. Legislar sobre arte e hobbies é um caminho perigoso para a liberdade criativa. Hoje são bonecas. Amanhã, o que mais será proibido? No fundo,
Quando nos deparamos com algo que nos causa estranheza, que nos tira da nossa zona de conforto, a polêmica das Reborn Dolls, com toda a discussão e controvérsia que a cerca, revela nosso medo. Um medo profundo e, muitas vezes, inconsciente, do que não entendemos, do que foge à nossa compreensão imediata, daquilo que não se encaixa nos padrões que já conhecemos. É a nossa dificuldade em lidar com o novo, com o diferente. Elas desafiam categorias. Elas nos forçam a questionar o que é real e o que é artificial, o que é vivo e o que é inanimado. Parecem bebês. A semelhança é impressionante, quase perturbadora, mas não são. São feitas de materiais sintéticos, criadas em ateliês, fruto de um trabalho artístico e meticuloso. Despertam cuidado. Instintos maternais e paternais são ativados. Um carinho genuíno é dedicado a elas. Mas são objetos. Inanimados, sem vida própria, apenas representações. O desconforto é menos sobre crime, sobre a possibilidade de um ato ilegal, e mais sobre nossas certezas abaladas. É a fragilidade das nossas convicções que se revela. É mais fácil condenar o estranho, apontar o dedo para quem age diferente, do que repensar nossos próprios limites. Questionar o que consideramos normal, aceitável, dentro da nossa realidade. Artistas e colecionadores só querem respeito e espaço para existir, para expressar sua arte, seus sentimentos, sem serem julgados ou marginalizados. O pânico moral gera vergonha, prejuízo e intolerância. Cria barreiras, afasta as pessoas, impede o diálogo. No fim, a discussão diz pouco sobre bonecas e muito sobre nossa rigidez e falta de empatia. Nossa incapacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender suas motivações e seus sentimentos. Num país cheio de crises reais, será que é por isso mesmo que queremos brigar? Será que não seria mais produtivo usar nossa energia para combater os verdadeiros problemas que nos afligem?